O Brasil tem 12% da água potável do planeta. O desmatamento crescente coloca em risco o regime de chuvas no país. Os períodos de seca, as enchentes, as áreas naturais convertidas em lavouras e pastos e a distribuição irregular de água, que atinge especialmente os mais vulneráveis, evidenciam a crise hídrica instalada no país. Sobre a oferta de água potável no Brasil, eu conversei com a especialista em conservação da ONG WWF Brasil, Helga Correa. No Brasil, não diferentemente do mundo inteiro, a gente está no cenário de crise hídrica. E o que isso significa? Significa que, desde que a gente vem medindo a quantidade de água, o mapeamento da água via imagem de satélite, que remonta de 1985, a gente percebe que a gente está numa tendência de redução da quantidade de água doce que a gente tem no nosso território brasileiro. Esse é um sintoma que a gente tem de se preocupar muito, porque a água é importante em diversos aspectos da nossa vida, né, cotidiana. A pesquisa recente mostra que o brasileiro tem uma preocupação maior em relação à disponibilidade de água, né, potável do que em outros países. Isso sinaliza também uma mudança de comportamento em relação a esse problema que a gente enfrenta hoje? No nosso passado recente, tivemos vários momentos de crise hídrica no Brasil. E essa memória, ela ainda está na cabeça do brasileiro. Então, todo mundo se lembra, né, dos grandes centros brasileiros, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, né, as pessoas armazenando água em reservatórios domésticos. Isso tudo por conta de uma redução bem acentuada na disponibilidade hídrica. Então, eu acho que mais do que, lógico que a gente teve mudança no comportamento, mas mais do que a mudança no comportamento, isso reflete a vivência de um cenário de escassez hídrica, né? Lembrando que a falta de água que a gente sente nas cidades é somente um dos aspectos da escassez hídrica, porque ela afeta também a nossa produção no campo, que a água é fundamental para a agricultura, e é fundamental para a manutenção da nossa biodiversidade nos sistemas, né? O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo e isso não se dá de forma dissociada dessa abundância dos recursos hídricos. E, Helga, a gente ouve também com frequência a fala de que as mudanças, né, naturais do planeta, elas levam a essa movimentação cíclica em relação à água. O que é possível falar sobre isso e sobre a real interferência do homem, que a gente sabe que é muito prejudicial, né, a todo o meio ambiente, para que a gente tenha menos disponibilidade de água? Realmente é esperado que a quantidade de chuva, né, e temperatura, ela varie ao longo do ano e também entre anos. Isso é um ciclo natural. Mas o que a gente observa também é que, desde que a gente, com nossa mudança do uso da terra e da queima de combustíveis fósseis, que a gente aumentou a concentração de gases de efeito estufa na nossa atmosfera, o que nos leva a uma crise climática. E o que a gente tem a influência dessa crise climática no nosso dia a dia? É exatamente a frequência maior, dos efeitos é a frequência maior de eventos extremos, quer dizer, secas extremas e eventos também onde eu tenho uma quantidade de chuva muito extrema. A gente vem vivenciando isso no Brasil, quer dizer, a gente não tem mais dúvida que as mudanças climáticas elas vão acontecer, nos dados coletados, a gente vê que as mudanças climáticas são reais. E com isso, afeta a quantidade de chuva que chegam nos sistemas. Essa crise, né, essa emergência climática, um dos aspectos que ela afeta é exatamente essa disponibilidade de água que a gente vem sentindo. A gente não pode também deixar de falar dos problemas de distribuição de água no Brasil, né? Essa questão mais social que afeta a distribuição igual para todos os cidadãos.
A gente sabe que a distribuição de água ela está muito conectada com a qualidade, né? E que um cenário de falta d'água, tragicamente, os mais vulneráveis é que vão sentir primeiro. E é por isso que dentro das mudanças climáticas a gente fala também dessa vulnerabilidade de pessoas que são as que muitas vezes contribuem menos para mudanças do clima, né? Então, muitas vezes eu tenho água nos cursos, mas a qualidade dela está comprometida pela questão da contaminação, da poluição, quer seja poluição doméstica, quer seja poluição industrial, mas a gente tem também essa perda da qualidade de água devido a desmatamento, né? E tudo isso afeta de uma forma diferencial as pessoas que têm acesso a um tratamento de água adequado e pessoas que têm um sistema mais frágil, por exemplo, de coleta direta dos cursos d'água para o seu abastecimento doméstico. E a gente precisa assumir como nação, como governo, como sociedade, esse compromisso de cuidar dessas áreas que são especiais para que o meio ambiente continue sendo capaz de oferecer os serviços ambientais, e nesse caso que a gente está falando, a água com qualidade e abundância.